pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 6, cujo título é Usando a Fé Diante dos Confrontos. Irmãos, estamos de volta depois de 3 meses aí que nós estivemos parados. Estava dando um foco para acabar de escrever um livro que era um sonho meu. Eu, na verdade, comecei a escrever esse livro para um EBOM que foi realizado ano passado sobre maturidade espiritual. Todavia, era o desejo do meu coração transformar esse livro em algo mais completo. E ficou tão completo que viraram 2 livros. O primeiro eu estou concluindo agora, o segundo eu ainda vou concluir e em breve já vou colocar à disposição para vocês adquirirem, tá? Mas sem mais delongas, vamos entrar no nosso conteúdo, que basicamente fala sobre a história de Elias. Eu dividi a nossa exposição de hoje, irmãos, em basicamente 5 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos falar acerca do contexto histórico dessa grande batalha que houve entre Elias e os profetas de Baal. No segundo tópico, nós vamos falar acerca de Elias em Querite, lá no ribeiro de Querite. Em terceiro lugar, nós vamos falar acerca de Elias em Serepta. No tópico 4, nós vamos falar acerca do anúncio da chuva. E no tópico 5, nós vamos falar acerca da batalha entre Yahvé, ou seja, o Senhor, e Baal. Queridos, eu fiz essa divisão aqui porque é basicamente a sequência do texto de 1 Reis, capítulo 17, 18, 19, tá? Lembrando aqui, como esse é um texto muito conhecido, a gente vai tentar focar em alguns detalhes especiais que vão tornar a tua aula um pouco mais relevante, um pouco mais interessante, porque a gente sabe que os nossos alunos, irmãos, eles se entusiasmam com a escola dominical na medida em que eles recebem conteúdo novo, conteúdo técnico. Essa é a função do professor, sempre está trazendo coisas novas. Então vamos sem delongas para o nosso tópico 1, que fala acerca do contexto histórico dessa guerra entre o Senhor e Baal. Em primeiro lugar, irmãos, é sempre bom lembrarmos que o reino de Israel foi constituído nos dias de Saul, por volta do ano 1000 a.C. Depois de Saul veio Davi, depois de Davi veio Salomão, e quando chegou Roboão, que era neto de Davi, o reino foi dividido em 2 por causa da ignorância de Roboão, de não ouvir os anciãos de Israel, mas sim os jovens sem sabedoria, que só queriam briga e guerra. Então Roboão deu ouvido aos jovens e Jeroboão, ele proclamou uma rebelião das 10 tribos do norte, de modo que as 10 tribos do norte ficaram sendo conhecidas como Israel e as 2 tribos do sul, no caso Benjamim e Judá, ficaram conhecidas como simplesmente Judá, tá? Eu peço desculpas também pelo eco da sala, é porque a minha esposa está trabalhando lá no meu quarto, na minha mesa onde eu gravava os vídeos, ela está de home office e eu não estou conseguindo gravar naquele local, tá? Então tive que alugar um espaço, um quartinho aqui de uma vizinha querida para nós estarmos fazendo as gravações, retornando essas gravações aqui para vocês, tá bom? Então hoje está com um pouquinho de eco, mas eu já vou tentar providenciar alguns painéis acústicos para colocar aqui, ou um colchonete na parede. Eu vou dar um jeito aqui para tentar melhorar para vocês. Estamos também de painel novo, essa aqui é um lado, depois eu vou estar gravando com o outro lado do painel, e aí a gente vai ter agora 4 painéis para você não ficar tão enjoado aí do mesmo visual, tá bom? Então vamos avançar. Jeroboão, quando ele fez essa rebelião das 10 tribos do norte, ele percebeu que o povo estava retornando para Jerusalém para adorar o Senhor no templo. E ele, com receio da reunificação dos reinos, por causa da unidade religiosa, ele decidiu construir 2 santuários e colocar um bezerro de ouro em cada santuário. Ele construiu um santuário em Betel e outro santuário em Dan, tá? E por causa dessa atitude de Jeroboão, Deus usou os profetas para condenar veementemente a atitude dele, porque ele estava desviando o povo do reino do norte dos caminhos do Senhor. Logo depois de Jeroboão vieram outros reis, até chegar um rei, irmãos, que era o rei Onri, tá? Que foi pai de Acabe. Esse rei, ele começou a reinar logo depois de uma rebelião que aconteceu em Israel, onde um homem chamado Zinri, ele tomou o trono e ele ficou poucos dias só no trono. Logo depois vieram Onri e outro governante lá de Israel e juntos derrotaram Zinri. E depois eles entraram numa batalha entre si para ver quem ia assumir o trono, e o trono acabou ficando com Onri. Onri, ele reinou durante 12 anos, 6 anos ele reinou numa cidade chamada Tise, e os outros 6 anos ele reinou em Samaria. Então Onri, ele adquiriu Samaria, que era um monte, tá? Era uma região montanhosa, um vasto espaço de terra. Ele adquiriu Samaria,
e edificou ali a nova capital. Então, quando Acabe assume o trono, ele já assume o trono em Samaria, que é essa cidade nova, que é essa cidade que estava florescendo, se desenvolvendo ali no período do início do reinado de Acabe. Onde também fez questão, irmãos, de se aproximar de um dos vizinhos de Israel, que é o reino de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram as duas principais cidades do território conhecido como Fenícia. A Fenícia era muito famosa na antiguidade por causa do seu comércio marítimo. Eles mantinham muito comércio com os gregos, com os romanos. Eles fundaram também a famosa cidade de Cartago, no norte da África. Então, os fenícios, eles eram realmente homens muito populares naqueles dias, tá? E eles ficavam logo ali ao norte do território de Israel. Outra característica importante para a gente destacar aqui dos fenícios é que a cultura fenícia era a cultura cananeia. Quando Josué entrou com o povo de Israel na terra de Canaã e tomou a terra, os cananeus habitavam ali, os cananeus, os heveus, os ferezeus, os jebuseus, tá? Mas a cultura predominante era a cultura cananeia. E todos esses povos foram sendo subjugados por Josué e posteriormente pelos outros juízes de Israel, depois por Saul, depois por Davi, depois por Salomão. E essa identidade étnica chamada de povo de Israel preponderou sobre o povo cananeu. No entanto, na região mais ao norte, que é a região da Fenícia, a cultura cananeia permaneceu de pé, tá? E o deus principal do povo fenício, ou também do povo cananeu, era o deus Baal. O deus Baal era o deus da chuva e o deus do trovão, tá? A sua consorte, ou seja, a sua esposa, era a deusa Aserá, tá? Então, esses eram os dois principais deuses desse panteão cananeu que envolvia outros deuses também. E ao sul, irmãos, nós tínhamos, durante esse período em que Onre assume o trono, o reinado do rei Asa. O rei Asa, ele era neto de Roboão, logo ele era bisneto de Salomão, tá? E tataraneto de Davi. Ele também viria a ser o pai do rei Josafá, que posteriormente deu aso àquela vitória extraordinária, apenas louvando ao Senhor, famoso rei Josafá, tá? Então, Onre assume o trono no período em que Asa era o rei de Judá. Nesse período do reinado de Asa, ele era inimigo de Israel, tá? Asa tinha feito aliança com os arameus, com os sírios, contra Israel. Então, eles estavam em estado de beligerância. Contudo, o rei Onre, ele aparentemente era um rei muito diplomata, e ele faz aliança ali com o povo da Fenícia e faz aliança também, ou se aproxima, ou pelo menos apazigua os ânimos ali com o reino de Judá, que vai depois, posteriormente, gerar uma aliança entre Josafá e Acabe, tá? Então, como que Onre sela essa aliança com os fenícios? Ele sela essa aliança com os fenícios, dando o seu filho, o seu herdeiro, para casar com a filha do rei Etibaal, que era uma mulher chamada Jezabel. A princesa Jezabel casou com o príncipe Acabe. Quando Onre morre, Acabe assume o trono juntamente com a sua esposa Jezabel. Interessante dessa história, irmão, desse casamento, é que Jezabel era uma mulher extremamente autoritária, era uma mulher extremamente de caráter forte, e Acabe era um banana. Como é que a gente sabe que Acabe era um banana? A gente sabe que Acabe era um banana porque Acabe ele não tinha um posicionamento firme. Ao mesmo tempo em que ele se volta contra o Senhor, você vê que ele repele até os profetas do Senhor. Quando os profetas do Senhor vão profetizar contra ele, ele não aceita a profecia dos profetas do Senhor. Nós vamos ver também ele tendo um profundo respeito por Elias. Em primeiro lugar, que ele não tenta enfrentar Elias quando eles estão cara a cara. Em segundo lugar, você vê que quando ele mata Nabote e Elias vai profetizar contra ele, ele se quebranta perante o Senhor. Ele se veste o pano de saco, ele coloca a cinza na cabeça, ele se humilha diante de Deus. Para vocês verem como ele reconhecia o Senhor, reconhecia Yahvé como Deus, tá? Então, ao mesmo tempo que ele idolatrava Baal, ele também reconhecia Yahvé como Deus, ele era um politeísta, tá? Então, ele era um homem de caráter fraco. Pode ver também quando ele almeja a vinha de Nabote, ele se frustra e não tenta tomar iniciativa nenhuma para tentar conquistar aquela vinha. Por outro lado, Jezabel era uma mulher de temperamento extremamente forte. Nós vamos ver isso, por exemplo, no momento que Elias fala com Obadias, que era o mordomo de Acabe, para chamar Acabe, e Obadias fica desesperado, falando, não, eu vou falar com Acabe, aí o Espírito Santo te leva, Acabe vai me matar, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, porque você sabe que quando no período que Jezabel começou a matar os profetas, eu escondi 100 profetas, então ele diz claramente que foi Jezabel que matou os profetas.
Nós vemos também o caráter dessa mulher, como ela tinha um caráter assassino, porque ela tentou matar Elias. Quando Elias enfrenta os profetas de Baal, ela manda um recado para ele: até amanhã eu vou te exterminar como você fez com os profetas de Baal. Nós vamos ver isso também no episódio de Nabote, em que Jezabel, ao ver a tristeza de Acabe, se revolta com Acabe e toma providência, que foi aquela armação que ela fez para matar Nabote. Então era uma mulher com um temperamento extremamente forte, extremamente dominadora, extremamente assassina, tá? Nós vamos ver também que ela era uma mulher religiosa. Ela trouxe a sua religião da Fenícia, que era a religião cananeia, com o seu culto a Baal, com o seu culto a Sera, e implementou esse culto como religião oficial da nova capital, ao ponto de Acabe, como rei, né, dominado por ela, instituir um templo para Baal, um altar para Baal e um bosque sagrado para Baal em Samaria, constituindo Samaria como a capital governada por Baal, por influência de Jezabel, que trouxe a sua religião lá da Fenícia. Então, Jezabel, apesar de não ser israelita, apesar de ser de fora, ela exerce uma dominância tão grande na mente de Acabe que ela consegue implementar a sua vontade para todo o reino do norte. Agora, irmãos, eu quero dar para vocês um panorama do contexto histórico do reino do norte, tá? Em primeiro lugar, é importante destacar que depois que os reinos se separaram, como eu disse para vocês, Jeroboão instituiu 2 templos, um em Betel, outro em Dan, colocou um bezerro de ouro lá e outro cá. E os bezerros de ouro, irmãos, eles não eram deuses em si. O bezerro de ouro era como se fosse o transporte dos deuses. Ele era como se fosse uma abertura para todos os deuses. Tem a Baía de Todos os Santos, que você pode adorar qualquer santo nela. Da mesma forma era o bezerro de ouro. Ele era um transporte para todos os deuses. Qualquer deus que você quisesse adorar, era só se prostrar diante do bezerro de ouro e adorar. Então, ele era uma abertura ao politeísmo. Logo, o povo do Reino do Norte não abandonou completamente o Senhor. Eles só tratavam o Senhor como se fosse mais um Deus dentre vários outros, tá? É uma mentalidade politeísta. Eu não sei se vocês sabem, eu já falei isso aqui para vocês algumas vezes, mas eu vou repetir, acerca da diferença entre politeísmo, enoteísmo, monolatria e monoteísmo. O politeísmo é a crença em vários deuses e a crença de que todos os deuses são igualmente poderosos, igualmente fortes e que cada um tem um papel específico dentro das forças da natureza. O enoteísmo também acredita em todos os deuses, mas acredita também no Deus padroeiro, como um Deus mais poderoso num determinado território, num determinado local. Nós temos também a monolatria, que é a crença em vários deuses, mas é a adoração a um Deus só. Nós observamos alguns indícios de monolatria dentro dos 10 mandamentos, onde Deus fala muito claramente: não terás outros deuses além de mim. O que significa não terás outros deuses? Deus não está negando a existência de outros deuses. Ele só está dizendo que a adoração a ele deveria ser exclusiva. Nós só vamos ver a palavra de Deus negando explicitamente a existência de outros deuses. Quando eu falo explicitamente, irmãos, eu falo ostensivamente, inclusive menosprezando os outros deuses, a partir de Isaías, tá? É no livro de Isaías, do profeta Isaías, que nós vamos ver uma negação ampla, ainda que a gente ache uma negação aqui, outra ali, espalhada ali no Pentateuco, espalhada ali nos profetas anteriores a Isaías. Eu não estou negando que haja essa negação da existência de outros deuses, mas em Isaías essa negação é explícita e ostensiva. E aí, a partir de Isaías, nós vamos ver essa negação mais veemente, tá? Mas até aquele momento não existia essa negação ostensiva. Então, o povo era politeísta na prática, mas deveria exercer uma monolatria em relação ao Senhor. Contudo, Elias ele dá uma virada de chave aí, que daqui a pouco eu vou estar falando para vocês, tá? Mas antes eu quero falar acerca de algumas características de Baal. Baal, como eu disse para vocês que aquela sociedade era politeísta, eles não tinham problema de adorar Baal, que era um deus da terra. Eles não tinham problema de adorar a Sera, que era uma deusa da terra. E como aquela sociedade era uma sociedade agrícola e Baal era considerado o deus da chuva e o deus do trovão, a Sera a deusa da fertilidade, eles não tinham problema nenhum de adorar esses deuses, até porque eles pareciam ser mais adequadamente adoráveis, tá? Dentro da necessidade dos adoradores. Os adoradores eram agricultores, então na mente deles era mais correto adorar o Deus que daria prosperidade para eles nas plantações, tá? E essa adoração a Baal, ela era feita através de dádivas, através de sacrifícios, tá? Mas também
era feita através de prostituição sagrada. O que era prostituição sagrada? Como a terra, a chuva fertiliza a terra no momento que entra em contato com ela, os templos pagãos, eles procuravam reproduzir o ciclo da fertilidade através de prostituição perante os deuses. Nós vemos indícios de que Jezabel praticava essa prostituição perante os deuses no episódio da morte dela, em que ela está na janela no seu palácio, com o rosto todo pintado, olhando as pessoas de fora, querendo se mostrar para as pessoas de fora. Isso, dentro da historiografia, é um grande indício de que ela estava aguardando os homens virem da batalha para praticar a prostituição sagrada com eles. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, de maneira alguma, tá, que existe qualquer conexão entre aquela atitude de Jezabel e uma maquiagem, um batom de hoje, tá? Não estou fazendo essa conexão. Naquele tempo, daquela forma como ela fez, indica isso, tá? Mas cada contexto é um contexto e coisas que tinham significado num tempo não necessariamente têm o mesmo significado em outro. Mas naquele contexto era esse o indicativo. Feito aqui agora esse panorama geral acerca do Reino do Norte, acerca de Samaria, acerca da religião de Israel, acerca de quem era Baal e quem era Acera, ou Aserá, nós vamos passar agora para o nosso tópico 2, que fala acerca de Elias no ribeiro de Querite. Nós observamos, irmãos, que Deus, Elias aparece na história com uma ordem de Deus para ele falar para Baal que não choveria mais sobre Israel. Por que Deus falou que não choveria mais sobre Israel? Porque Deus queria desmoralizar a idolatria a Baal, que era considerado o Deus da chuva. Então o objetivo de Deus era humilhar essa idolatria a Baal, tá? E como Jezabel, ela perseguiu os profetas do Senhor, Deus mandou Elias se esconder. Se esconder aonde? Na beira de um ribeiro. O ribeiro é um riozinho pequeno, fraquinho, tá? Que conforme a chuva foi parando, o ribeiro secou. Só que enquanto Elias estava ali no ribeiro, ele foi alimentado por corvos, porque ele estava escondido, ele não podia sair para comprar comida. Mas enquanto ele estava ali, os corvos levavam comida para ele, tá? E eu marquei aqui, irmãos, alguns detalhes, alguns destaques para fazer para você acerca dessa pequena história, tá? Esses detalhes são o plus, são as informações a mais que vão tornar a tua aula um pouco mais interessante, tá? Primeira coisa, quem decide cumprir a vontade de Deus não vai viver alegria, felicidade, prazer, satisfação apenas. Quem decidir praticar a vontade de Deus vai ser perseguido. Porque, irmãos, Jesus falou, se perseguir o mestre, vão perseguir vocês também. É impossível a luz não se incomodar, as trevas não se incomodar com a luz, é impossível, vai haver perseguição, tá? Então, ao Elias anunciar a vontade de Deus, era natural que ele fosse perseguido. Então, irmãos, você que está disposto a anunciar a palavra de Deus, a vontade de Deus, se prepare para ser perseguido. Não trate a perseguição como se fosse Deus te abandonando, Deus se esquecendo de você. É o contrário, irmãos. É uma das evidências de que Deus está contigo, é fazendo você viver as experiências de Jesus. Então, essa é a primeira verdade que eu queria destacar aqui para vocês, tá? Segunda verdade que eu queria destacar aqui para vocês é que a fé, irmãos, ela acontece aqui, mas principalmente ela acontece aqui. Quando a fé só está na mente, ela é uma crença, ela é um acreditar. Quando ela desce para o coração, ela se transforma num confiar. Olha que interessante, Deus manda Elias se esconder e ficar ali aguardando a comida vir até ele. E Elias obedece. Ele fica ali esperando a comida chegar até ele. Irmãos, isso não é apenas acreditar. Porque se você acredita, às vezes a gente acredita na mente, mas fica ansioso, fica preocupado, fica desesperado. A maior denúncia que a fé não desceu da mente para o coração ainda são essas reações emocionais. Enquanto nós tivermos essas reações emocionais, indica que a fé ainda não se incorporou no nosso coração, ainda não dominou as nossas emoções. Mas Elias não, ele não apenas acreditava em Deus, ele também confiava em Deus. A fé dele, nessa forma de expressão que eu estou falando aqui agora, ela desceu para o coração, tá? E é interessante que Deus usou animais, pássaros, para alimentá-lo. Pássaros. E aqui eu queria soltar uma frase para você. Deus usa as coisas improváveis para realizar feitos impossíveis. Deus é o Deus do improvável,
Deus é o Deus do impossível, tá? Deus, ele poderia enviar uma pessoa para dar sustento para Elias, podia permitir que Elias comprasse a comida em algum lugar escondido, mas Deus quis usar coisas improváveis para realizar feitos impossíveis, para ratificar a mão dele na vida de Elias. Essas experiências que a gente tem com Deus, irmãos, consolidam a nossa confiança nele. É por isso que às vezes Deus prefere tirar toda a nossa chance de recurso humano para que nós possamos desfrutar única e exclusivamente da provisão sobrenatural dele, tá? Outra informação importante aqui é que o ribeiro secou. Além da perseguição, o ribeiro secou. Não é porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, irmãos, que coisas ruins não vão acontecer. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que ainda que você esteja sendo afetado por um juízo mais amplo de Deus contra os ímpios, de um modo geral, ainda que você esteja sendo atingido juntamente com eles, porque a chuva vem para o justo, ela vem para o injusto também. Da mesma forma como uma seca vem para o injusto, ela afeta o justo também. O ribeiro secou porque tinha parado de chover. Mas a boa notícia que eu tenho para você é a seguinte: mesmo quando tudo ao redor estiver ruim, saiba de uma coisa: Deus não vai te desamparar. E aí o que aconteceu quando o ribeiro secou? Deus deu uma ordem para Elias: vai para Serepta, porque lá eu separei alguém para te sustentar. E é aqui que nós entramos no nosso tópico 3, Elias em Serepta. Irmãos, a história de Elias em Serepta, ela precisa ser contextualizada. Elias estava no ribeiro de Querite, ficava no território de Jael, e Serepta ficava entre a cidade de Tiro e Sidom. Ela ficava lá na Fenícia, era uma cidade estrangeira, ficava bem ao norte de Jael, bem longe do território de Jael, tá? Então Deus manda Elias ir para um território estrangeiro para ser sustentado por uma viúva miserável. Aqui você vê um padrão de Deus na vida de Elias, né? Se antes Deus usou coisas improváveis para realizar feitos impossíveis, agora Deus usou pessoas improváveis para realizar feitos impossíveis, tá? Deus separou uma viúva para alimentar Elias. E aí o que aconteceu? Elias sobe, encontra com a viúva. No momento que ele encontra com a viúva, ele pede água. Ela vai buscar água, no meio do caminho ele chama ela de volta e fala: não, traz um pedaço de pão também. E aí quando ele fala para ela, traz um pedaço de pão também, ela fala que não tinha nada em casa, só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha na panela. E aí Elias fala para ela: pode fazer, não temas, porque assim diz o Senhor, o azeite não vai acabar e a farinha não vai acabar. Então essa mulher crê na palavra de Elias, dá para ele o alimento, e a partir dali a farinha não acabou e o azeite não cessou enquanto a seca perdurou. Porque a seca não atingiu só Israel, ela também atingiu o território vizinho, tá? Outra coisa importante aqui, irmãos, agora os destaques, tá? Os destaques dessa história. Primeiro destaque é que Deus fala assim para Elias: eis que eu ordenei ali uma viúva para te sustentar. Então, quando Elias chega lá e ela vê que é um israelita, ela já desconfia que foi o homem que Deus tinha falado para ela. Ela já desconfiou. Em segundo lugar, quando ele pede comida, aí ela tem certeza absoluta. E aí ela fala assim: vive o Senhor, vive Yahvé, teu Deus, que a tua serva não tem nada em casa senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Então, ela identifica que aquele homem era quem Deus já tinha falado para ela. Aquela mulher ouviu a instrução do Senhor para alimentar o profeta. Só que aí, irmãos, Elias libera uma palavra para ela. Elias fala para ela: não temas, porque a farinha não vai acabar e o azeite não vai cessar. Irmãos, eu tenho falado algumas vezes para algumas pessoas que a nossa fé só vai até onde a nossa visão alcança. Você nunca vai ter fé de que você vai pregar em Angola se você nunca se imaginou em Angola. Você nunca vai ter fé que vai pregar na África do Sul se você nunca se imaginou na África do Sul. Quem aqui já orou para Deus enviar você para a Tailândia? Ninguém nunca orou por isso dentre nós aqui. Se alguém orou, coloca por favor aqui nos comentários. Aproveita e dá uma curtida nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não esqueça de ativar o sininho para você receber uma nova notificação todas as vezes que nós publicarmos um vídeo novo. Mas então, queridos, a tua fé só vai até onde tua visão, você nunca vai orar para Deus para pedir algo que não passou primeiro pela sua imaginação. Então, quando Elias libera a palavra para ela de que o azeite não vai cessar e a farinha não vai acabar,
a visão dela amplia, porque até então ela não sabia como obedecer ao Senhor. Pelo que dá para perceber, ela queria obedecer, mas ela não sabia como obedecer, porque ela não tinha para ajudar. Mas aí quando veio a palavra, a gente descobriu que essa mulher tinha fé, porque ao receber a palavra, a visão dela amplia. Ela encontrou um meio de exercer a obediência pela fé no que ela ouviu. Então a palavra ampliou a imaginação dela e consequentemente liberou a fé dela para avançar, tá? E no momento que essa mulher, ela ouve essa palavra, ela obedece, pela fé ela obedece. E ao obedecer, ela teve acesso ao milagre de Deus não apenas para Elias, mas também para ela e para o filho dela que já estavam sem esperança. E mais, além do azeite não ter acabado, da farinha não ter cessado, o filho dela morreu durante esses dias que Elias estava lá. E Elias orou pelo filho dela e o filho dela foi curado. Olha que coisa extraordinária. Olha como é que Deus faz. Deus curou o filho dela pelo poder dele, em virtude dessa mulher ter ajudado Elias. E aqui, irmãos, vai uma dica para você. O milagre da multiplicação, ele tem uma raiz. Existe um princípio que libera o milagre da multiplicação para a nossa vida, que é o princípio da generosidade. A Bíblia ensina que é melhor dar do que receber. É sempre melhor ter para dar do que precisar para pedir, tá? No entanto, a Bíblia também diz que é dando que se recebe, que Deus multiplica a sementeira daquele que semeia. Então, a maneira de você acessar o princípio da multiplicação é você sendo generoso. Aqui eu não estou falando de barganha com Deus, dê para receber. Essa mentalidade é uma mentalidade de barganha. O que eu estou falando é, seja o tipo de pessoa que Deus quer abençoar, que é uma pessoa generosa. Dar para receber é um ato que busca uma recompensa. Ser generoso é se transformar na pessoa que Deus gosta de abençoar. E por fim, aqui o último detalhe dessa história dessa mulher é o seguinte. É uma pergunta, na verdade. Deus fala com ímpios? Irmãos, por essa história aqui, é óbvio que sim. É óbvio que sim. E, irmãos, para nossa surpresa, às vezes a gente vê que os ímpios são muito mais generosos do que boa parte dos servos de Deus, tá? Eu estou tendo essa experiência lá na congregação que eu estou pastoreando agora. Lá na congregação que eu estou pastoreando agora, a gente começou uma campanha para ajudar as pessoas que estavam sofrendo, né, com essa pandemia que aconteceu de março para cá, e algumas pessoas de fora, pessoas espíritas, pessoas de religiões de matriz africana, começaram a se mobilizar para ajudar na arrecadação de alimentos, para ajudar as famílias da favela, da comunidade, onde a nossa igreja local está instalada. E pela graça e misericórdia do Senhor, a Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus, ele contemplou o anseio do nosso coração de abençoar a vida daquelas pessoas e mandou muito recurso. Nós ajudamos aproximadamente por mês, aproximadamente 150 famílias. Nós já distribuímos mais de 5 toneladas de alimentos nesses últimos meses. E vamos continuar distribuindo agora com uma quantidade menor, sem falar em roupa, lençol, sapato e todo tipo de doação que a gente montava bazares e chamava as pessoas para virem pegar os itens, mesmo pessoas que estavam cadastradas aí para a cesta básica. Então, queridos, Deus me deu a honra de ser participante dessa obra tão extraordinária. No entanto, os maiores mobilizadores dessa obra foram alguns membros da nossa igreja e também algumas pessoas de outras religiões, porque Deus, irmãos, ele usa quem está disponível para ser usado. No momento que Balaão estava ali com a jumenta querendo desobedecer ao Senhor, indo para um caminho que Deus não queria, Deus ele teve que usar a mula para falar com ele. Então, queridos, entenda isso. Não pense que Deus só fala com você. Não pense que Deus só fala com crente. Deus é Deus, Deus é um ser que não cabe numa caixinha de sapato. Então, ele falou com essa mulher creu no Senhor e sustentou o profeta pela fé, tá? Inclusive, nós vamos ver Jesus falando dela, né? Quando Jesus fala que um profeta não tem honra senão fora da sua pátria, Jesus cita o exemplo de Elias em Serepta e dessa viúva aí de Serepta, tá? Então vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 4, o anúncio da chuva. O anúncio da chuva, irmãos, ele ocorreu logo após aproximadamente 3 anos. Deus chama Elias e fala, vai anunciar para Acabe que eu vou mandar
chuva, que o tempo da seca acabou. E como aquela sociedade era uma sociedade eminentemente agrícola, por causa da grande estiagem, teve uma grande fome também em Israel e nas regiões vizinhas, por causa daquele decreto do Senhor de não enviar chuva. E aí, quando Elias estava indo procurar Acabe, Elias se encontra com o mordomo de Acabe, Obadias, de quem eu falei agora há pouco, que ele era mordomo de Acabe e tinha escondido aproximadamente 100 profetas que Jezabel procurou matar. Ele escondeu e alimentou esses profetas. E o interessante é que Obadias ficou morrendo de medo de ir anunciar para Acabe que Elias estava ali para Acabe vir falar com ele, porque Obadias estava calculando o seguinte: ô Elias, pelo amor de Deus, Elias, o Espírito Santo te pega e te arrebata o tempo todo. Imagina se eu chamo o rei aqui e você não está ali, vai mandar me matar, ele vai achar que eu estou zombando da cara dele. Então Elias, ele tranquiliza Obadias e fala: não, fica tranquilo, pode avisar que eu vou estar aqui, que eu não vou sair daqui. E de fato, Obadias anuncia para Acabe, Acabe vem até Elias, e Elias fala, em vez de falar uma coisa só que Deus mandou, irmão, Elias fala duas. Elias fala: vai chover, e chama os profetas de Baal e de Aserá para o Monte Carmelo, que eu vou fazer um desafio para eles lá. E como eu disse para vocês, irmãos, Acabe era meio banana. Então Elias manda ele chamar os profetas, ele vai lá e chama. Apesar dele próprio estar instituindo o culto para Baal em Samaria, ele obedece Elias. Tá? E ele vai e chama os profetas de Baal, chama os profetas de Acera para esse grande desafio proposto ali por Elias. E aí vão agora alguns detalhes, irmãos, dessa história, né? Lembra que eu estou narrando a história e depois eu estou trazendo os detalhes. O primeiro detalhe que eu gostaria de destacar para vocês é acerca da frase com que Acabe se referiu a Elias. Ele falou: Elias, seu perturbador de Israel. Irmãos, é extremamente natural que alguém que decida andar na luz, que alguém que decida andar piamente, que alguém que decida cumprir a vontade de Deus, seja rejeitado pelo mundo, seja tratado pelo mundo como um perturbador. Nós vamos ver isso acontecer na vida de todos os profetas. Todos os profetas, eles romperam com o status quo. Todos os profetas foram agentes de confronto, e em alguns sentidos até mesmo de conflito entre Deus e o homem e a ordem moral e a ordem social vigente no mundo, tá? Nós vamos encontrar isso também em Jesus, que foi morto pelo Império Romano como se fosse um rebelde, tá? Aquele título da condenação que estava na placa em cima da cabeça dele, que é Rei dos Judeus, aquilo ali era um título que se refere a um rebelde que queria proclamar a independência de Israel, tá? Já existiram outros cristos, entre aspas, outros pretensos messias antes de Jesus que tentaram libertar o povo, tá? E se proclamarem reis de Israel após essa libertação. Então Jesus foi tratado como subversivo. Nós vamos encontrar também isso em Atos dos Apóstolos, onde os discípulos vão ser chamados de agitadores. Esses agitadores que andam de cidade em cidade perturbando a paz das pessoas. Tá? Então todos aqueles que decidem andar com Cristo, andar com Deus e cumprir a vontade dele, vão ser considerados agitadores, necessariamente, porque a luz não combina com as trevas. Se perseguir o mestre, se chamar o mestre de Beelzebul, o que não dirão dos discípulos? O que não perseguirão os discípulos? É por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e vos injuriarem e disserem todo mal contra vós por amor do meu nome, porque assim também fizeram com os profetas antes de vós. Não fiquem tristes não, pelo contrário, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Quer dizer, você só está sendo semelhante a todos os grandes homens de Deus que passaram por esse mundo. Então, irmãos, antes de ficar com raivinha de Deus, porque as coisas começaram a dar errado quando você fez a vontade dele, começaram a te perseguir, começaram a pegar no teu pé, se alegre. Se você realmente está fazendo para Deus e não para se exibir, se você está fazendo para ser reconhecido por Deus e não pelos homens, você não tem que se entristecer, você tem que se alegrar, porque você está vivendo exatamente o que a palavra de Deus está prevendo para você. Então Elias foi chamado de perturbador por Acabe. Elias responde: perturbador nada, você que é perturbador de Israel, que está trazendo deuses estranhos aqui para o nosso território. Outra coisa também importante é que, em vez de Elias entregar o recado que ia chover, Elias excede esse recado, Elias vai além. E Elias desafia os profetas de Baal e desafia os profetas de Acera. Manda chamar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. E Acabe, que era meio bananão, que não sabia como se posicionar diante de pessoas de caráter forte, ele segue o que Elias mandou. Ele obedece a Elias e convoca o povo de Israel e os profetas para o Monte Carmelo. Chegando lá no Monte Carmelo,
Perdão, antes de nós entrarmos no Monte Carmelo, quero anunciar aqui que nós estamos entrando agora no nosso tópico 5, que é a batalha de Javé contra Baal, tá? No momento que Acabe leva o povo de Israel e os profetas para o Monte Carmelo, ele vai também para assistir o desafio. Os profetas de Baal começam a clamar para Baal derramar, mandar fogo no céu. Irmãos, aqui eu estou resumindo já, porque essa história é muito conhecida, tá? Eu sei que todos os professores vão ler a história, alguns detalhezinhos que passarem em branco aqui não são tão relevantes, pelo menos de acordo com a minha perspectiva. Então, ele desafia os profetas de Baal a colocarem um altar e clamar que Baal mandasse fogo do céu e consumisse o holocausto que estava ali em cima do altar. Os profetas de Baal passam o dia inteiro clamando para Baal, se dilacerando, se cortando, se humilhando, se prostrando em terra, gritando. E Elias, ao ver aquele desespero, começa a zombar deles. E aqui, irmãos, é interessante que Elias ele se diferencia dos profetas que lhe antecederam. Nenhum dos profetas que antecederam Elias foram tão marcantes nessa ideia de que os outros deuses não eram deuses, tá? A ênfase anterior até Elias era acerca da monolatria, adorar somente ao Senhor. Mas a partir de Elias, isso se aprofunda com Isaías, tá? No plano prático foi Elias, mas no plano teórico, no plano escrito foi Isaías. Isaías é o profeta que faz isso de maneira mais clara e ostensiva, que é negar que os outros deuses eram realmente deuses, tá? Antes disso, a ênfase era na monolatria. Então, Elias ele fala que quem responder com fogo do céu é Deus, e quem não responder não é Deus. E aí os profetas de Baal clamam, Elias começa a zombar deles, clama mais, grita mais alto, talvez Baal não esteja ouvindo, talvez ele esteja dormindo. E aí quando os profetas se cansam, ele clama ao Senhor, mas antes de clamar ao Senhor, ele repara o altar, tá? Interessante aqui na reparação do altar que ele coloca 12 pedras, ao invés de colocar somente 10. Lembrando aqui que os reinos estavam divididos, 2 tribos para o sul, 10 para o norte, e Elias ele estava profetizando no reino do norte. Então Elias ele coloca a aliança de Deus com os israelitas para além das divisões políticas circunstanciais. É isso que a gente precisa fazer no nosso tempo, irmãos, é superar essa questão de direita e esquerda, tá? A gente defende a pauta do reino. Tem hora que a pauta do reino combina mais com a direita, tem hora que a pauta do reino combina mais com a esquerda. É por isso que a gente não pode ser militante de partido político nenhum, irmãos. Nem de candidato, nem de político nenhum. A gente é militante da bandeira do reino. Quando um candidato defender a bandeira que a gente defende, a gente vai para ele. Quando o outro defende, a gente vai para ele, tá? Lembrando sempre a prioridade dos valores do reino. Quem está no topo da hierarquia, da axiologia do reino, dos valores morais do reino, quem está no topo é o amor. Então, em primeiro lugar, a gente tem que lutar para que o amor, tá? E as políticas relacionadas com o amor, principalmente aos mais necessitados, elas sejam implementadas. Depois a gente começa a pensar nas outras coisas, mas o foco principal é o amor. E o que ele estava fazendo ali, irmãos, ele estava mostrando que a aliança de Deus com o povo de Israel, ela superava as divisões políticas, tá? Então ele estava mostrando o seguinte, que o mesmo Deus do sul era o Deus do norte. Ele não colocou 10 pedras, ele colocou 12 para relembrar a aliança que foi feita com as 12 tribos, não apenas com as 2 de baixo ou com as 10 de cima. Em segundo lugar, ele manda botar água ali no altar, ele faz um buraco em volta e enche de água o buraco, coloca o animal ali partido em pedaços e ele clama, o Senhor manda o fogo do céu e queima o holocausto e o povo todo começa a gritar que só o Senhor é Deus. O povo não está dizendo que Deus, que o Senhor Yahvé era o Deus principal. O povo estava dizendo que só o Senhor era Deus, ou seja, Baal não é Deus, Axera ou Aserá não são deuses, só o Senhor é Deus. E aí quando o povo está nessa vibração toda, Elias aproveita o gancho e convoca o povo para matar os profetas de Baal e os profetas de Aserá. Naquele dia foram assassinados 950 pessoas ao fio da espada por ordem de Elias, tá? E depois ele sai para orar ao Senhor, para pedir para Deus mandar a chuva. E enquanto isso, Acabe vai para o palácio e dá notícia para Jezabel do que Elias tinha feito. Jezabel já manda o mensageiro para avisar para Elias que da mesma forma como ele matou os profetas de Baal, ele seria morto até o dia seguinte.
É importante destacar aqui, irmãos, o seguinte: toda grande ansiedade normalmente é seguida de uma depressão. Ou melhor dizendo, toda depressão é antecedida de um grave pico, um grande pico de ansiedade. É isso que diz a psicologia. É por isso que o entusiasmo ele é bom, mas ele é perigoso se ele for grande demais. Elias ficou muito entusiasmado quando o povo todo começou a clamar que só o Senhor era Deus e se livrou dos profetas de Baal. Ele pensou que acontecia a partir daquele momento um grande avivamento, mas o que aconteceu foi o contrário. Foi uma perseguição ferrenha a ele. E aí, por causa dessa perseguição, ele foge lá do norte de Israel, vai lá para Berseba, lá no sul de Judá, e de Berseba ele caminha em direção à planície do Sinai, principalmente ali para o Monte Horebe. E durante esse percurso ele pede a Deus, inclusive, para morrer, porque não valia a pena viver. Ele entra em verdadeira depressão, uma depressão espiritual, que ocorreu devido a essa tremenda frustração por causa dessa expectativa não concretizada. Por isso que a gente tem que administrar líderes, nós precisamos administrar o nível de empolgação das pessoas, porque nem sempre as coisas acontecem de acordo com as nossas expectativas. E aí quando a expectativa é muito grande, a frustração é muito grande também. Então, irmãos, um líder, ele tem que funcionar como um churrasqueiro, ele tem que trabalhar para o fogo pegar, mas depois que ele bota a carne ali, o fogo começa a subir demais, ele tem que jogar um pouco de água. Tá? É a mesma coisa com o entusiasmo e a empolgação das pessoas. O líder não pode deixar o entusiasmo ser grande demais, porque aí Deus não faz do jeito que o povo quer, o povo se decepciona também e entra nessa depressão espiritual, tá bom? Então isso que aconteceu com Elias, por causa do tamanho da expectativa dele, mas Deus não o abandonou, mesmo ele tendo plantado aquela confusão, Deus não o abandonou, Deus o alimentou, Deus falou com ele. Quando Deus falou com ele, deu-lhe uma repreensão nele, que ele achou que ele era o bambambam, só restou eu fui o único profeta do Senhor que sobreviveu. Aí o Senhor fala para eles, para de ser besta, rapaz, ainda tem 7.000 que não se dobraram a meus pés ainda, quem você pensa que é, rapaz? Tá achando que só tem você no mundo? E aí fala para ele, já que você acha que você é absoluto, você vai ungir o teu sucessor e vai ungir o próximo rei de Israel e o próximo rei da Síria. Tu vai ungir todo mundo e depois tu vai sumir. Eles ainda não sabiam exatamente o que iria acontecer, mas Deus iria arrebatá-lo no carro de fogo. Então, nós aprendemos aí com a história de Elias, irmãos, a vigiar, não ficar se metendo em confusão que Deus não mandou a gente se meter. Tem muito pastor, tem muito líder, tem muito pregador famoso aí no nosso meio se metendo em confusão que Deus não mandou ele se meter. E aí depois quer botar a igreja para orar, a igreja para clamar. Nós temos exemplo disso de um pastor muito famoso aqui do Rio de Janeiro, que é de outro ministério, mas ele é muito conhecido no nosso ministério também, que começou a falar muito de coronavírus, que a igreja não vai fechar, que o Estado não manda na igreja, bababá, daqui a pouco um monte de ação do Ministério Público, um monte de decisão judicial mandando ele fechar a igreja. Enquanto as igrejas que estavam tudo caladinha, estava lá com pouquinho membro, no auge da pandemia, conforme as coisas foram melhorando, foram abrindo, sem dificuldade, sem fazer alarme, sem fazer alarde, porque Deus não mandou a gente fazer confusão por conta própria, irmão, a gente é da paz. O fruto do Espírito é a paz, é a mansidão. Se tu vê, irmãos, pregadores, você vê líderes, você vê pastores que são muito dados à briga, à contenda, à disputa, principalmente no campo da política, irmãos, não tem essas pessoas como exemplo, eles não são exemplo de Jesus. A gente tem que juntar força, irmão, para brigar a briga que é de Deus e não as nossas brigas, tá? Briga que é de Deus tem Jesus como modelo. Qual foi a vez que Jesus tomou o chicote para dar chicotada em todo mundo? Era constante? Jesus vivia em guerra com todo mundo? É claro que não. E o conflito de Jesus era muito mais com os religiosos do que com os pecadores, né, irmãos? Jesus enfrentava muito mais os religiosos. Na verdade, ele nunca enfrentava os pecadores, né? Ele sempre acolhia os pecadores. Então a gente tem que vigiar muito, tá? Elias não vigiou e a consequência foi uma grande perseguição para ele, maior até do que as perseguições anteriores promovidas por Acabe. Essas foram as instruções que eu tinha para passar para você, professor de Escola Bíblica Dominical, meu irmão e minha irmã que assistiu essa aula. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E nós nos vemos daqui a uma semana, porque o canal voltou. E nós vamos estar postando semanalmente aí todos os vídeos com regularidade. Agora temos essa salinha nova. Vou depois precisar da ajuda de vocês também para manter aqui esse aluguelzinho aqui. É baratinho, mas
contando também com a ajuda que tem que dar para o editor de vídeo, fica uma despesa ainda maior, mas eu confio no Senhor, Deus não vai deixar faltar nada, Deus vai prover e eu tenho certeza que eu posso contar com a ajuda de vocês também para manter essa despesa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.